turma linda do meu 6º ano. E aí, tudo bem com vocês? Curtiram bastante as férias? Animados para a volta às aulas? Eu estou, viu? Super animado, morrendo de saudade de vocês. Tá certo? Então, tudo certinho? Eu sou a professora Carla Lemos e vou ficar com vocês com a melhor disciplina, viu? Fácil demais. Matemática. Todo mundo aqui, ó, vai dar show, tá certo? Então, ó, vem comigo. Certo? Então, a nossa aula hoje é sobre sistema de numeração decimal, tá? Os famosos números decimais, tá? Então, ó, vamos lá. Sistema de numeração decimal. Então, pessoal, vê só. Dos números 0, do 0 até o 9, né? Que são nossos famosos algarismos, nós podemos construir o número que a gente quiser, não é verdade? Então, ó, do 0 ao 9, eu posso formar qualquer número, não é verdade? Então, ó, vou explicar aqui para vocês o seguinte. O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base nele. Os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São utilizados para contar unidades, dezenas e centenas, e assim sucessivamente. Nesse sistema, quando colocamos o número 0 à direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicá-lo pela base 10. É isso? Por 10, tá? Então, ó, característica do sistema decimal. No sistema de numeração decimal, os algarismos são organizados com base de agrupamento dos algarismos indo-arábicos. E com eles é possível escrever qualquer número, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, algarismos indo-arábicos, tá? Então, como eu falei para vocês, logo lá no começo da nossa aula, o seguinte, com esses algarismos do 0 até o 9, eu posso formar qualquer número, não posso? Então, do 0 até o 9, eu tenho quantos números? Eu tenho 10 números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu formo os 10 números. Não é isso que nós chamamos de algarismos. Ok? Cada um deles representa certa quantidade de unidade, né? Então, eu coloquei aqui, ó, fiz uma tabelinha para vocês aí, para vocês acompanhar aí de casa, bem bonitinho. Tá vendo, ó? Mostrando com as bolinhas coloridas, mostrando as quantidades, não é isso? Então, ó, né? Ó, uma unidade, eu tenho o quê? Uma bolinha, tá certo? Ó, 2 unidades, 2 bolinhas, tá vendo a quantidade? 3 bolinhas. 4 unidades, 4 bolinhas. 5 unidades, eu coloquei aqui, ó, 5 bolinhas. 6 unidades, 6 bolinhas. 7 unidades, 7 bolinhas. 8 unidades, 8 bolinhas. 9 unidades, 9 bolinhas. E 10 unidades, 10 bolinhas, tá certo? Quando estou falando de quê? Nós estamos falando de quantidades, tá certo? Ou seja, o número 1, número 2 e assim por diante, tá certo? A quantidade que eles, o que? Representa, ok? Bem facinho até agora, né? Então, vamos lá. Veja que a continuação do desenho de unidades é trabalhosa, por isso vamos entender melhor o que são as unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar, né? Já pensou que se eu fosse continuar contando as bolinhas toda vez, 11, 12, 50, 100, 1000, ó, ia demorar bastante, né, fazendo as bolinhas. Então, por isso existe o quê? A dezena, centena e unidade, não é isso? Creio que vocês já devem ter estudado também, tá? Já devem ter visto, né? Então, vamos lá. Um dos principais aspectos desse sistema é que de cada 10 unidades formamos uma dezena, tá? Então, ó, vê só, 10, dezena, tá certo? Então, a dezena lembra o número 10, não lembra? Ó, 10, dezena, tá certo? De cada 10 dezenas formam uma centena, tá? Então, aqui eu tenho uma centena, 100, centena, lembra quem? Lembra 100. Não lembra? Então, 100, centena, tá certo? E a cada 10 centenas formamos uma unidade de milhar, que é quem? 1000, tá bem? 1000. Unidade de milhar, milhar, lembra quem? 1000, tá? Então, para vocês
não esquecer essa diquinha aí. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por quem? Por 10, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide aqui, ó. 10 unidades. Então, 10 unidades eu estou representando quem? Uma dezena, tá certo? Ó, 10 dezenas eu estou representando quem? Uma centena. 10 centenas eu estou representando quem? Uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar eu estou representando quem? Uma centena de milhar, tá ok? Continuando, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui um número que representa o seguinte: determine a quantidade de unidades, dezenas e centenas, e assim por diante do número, tá? Então, eu escolhi esse número. Como é que a gente lê esse número, pessoal? Como é que eu vou ler esse número? Eu vou ler esse número 873, não é isso? 873. Como é que se lê? 873, certo? Mas, para isso, vamos, uma linguagem assim popular, destrinchar esse número. Vou mostrar para vocês como. Ó, aqui. Não é isso? A palavra popular foi quem eu disse? Destrinchar, né? Mas na matemática nós usamos o quê? A decomposição, tá certo? Ou seja, nós vamos decompor esse número. Eu tenho que número? Eu tenho o número 873. Esse 8 está representando de que casa? 800, não é isso? Então, representa o quê? O número 800. Eu falei 870. Oh, então, esse 7 está na casa de quem? 70. Não é isso? Pronto. 873. Então, já está representando quem? O número 3. Não é isso? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 8 centenas. Não é isso? Que é 8 vezes quem? 100. Tá? Ou seja, 800 unidades, tá? 7 dezenas. Se é dezena, está na casa de quem? 10. 7 vezes 10 é igual a quanto? É igual a 70 unidades, não é isso? E o número 3, que é apenas uma unidade, tá certo? Então, é assim que nós formamos os números, não é? Então, é o seguinte, se eu tenho o número 873, então, o 800 mais 70 mais 3. O meu 8, ele está representado em que casa? Na casa das centenas, não é isso? Então, eu tenho 8 vezes 100, que é igual a quanto? A 800. Não é isso? 7 dezenas, por quê? Porque se eu tenho 7 vezes 10, eu tenho igual a quanto? A 70 unidades. E 3, que é apenas uma unidade. E aí? Entendeu? A decomposição, não é isso? Então, aqui vamos para outro exemplo, tá? Trouxe 2 exemplos para vocês. Então, vamos para o nosso segundo exemplo, onde eu digo o seguinte: determine a quantidade de números de dezenas e centenas e assim por diante. Então, aqui eu trouxe o número 1327. Não é assim que se lê esse número? Então, eu tenho o número 1327. Então, vamos fazer também a decomposição desses números, tá? Então, vamos fazer juntinhos a decomposição. Então, é o seguinte: eu tenho um número 1327. 1000, né? Então, quando eu vou ler esse número, eu já falei o quê? 1000. Então, 1000. 300. Então, esse 3 está representando quem? A casa dos 300, né? 20, né? Mais quem? 7, né? 1327. 1000 mais 300 mais 20 mais 7. Esse 1 está representado aonde? Uma unidade de milhar, ou seja, 1000 unidades. Não é isso? 3 está representando quem? As centenas, não é isso? Então, eu tenho quem? Eu tenho 3 vezes 100, não é isso? Ou seja, 300 unidades. 2 está representando quem? A minha dezena, não é isso? 2 vezes 10, 20 unidades, tá certo? E quem? O número 7, apenas uma unidade, ok? Então, eu tenho quem? Eu tenho uma unidade de milhar, 1000, 3 centenas, 3 vezes 100, 300, 2 dezenas, 2 vezes 10, 20 unidades e 7. E assim, eu formo que número? Estou formando o meu número 1327. Não é fácil? Fácil demais, não é? Isso é vocês? Vocês iam aprender? Ó,
ordem e classe do sistema decimal. Então, vê só. Cada um dos algarismos representa uma ordem e sempre devemos começar analisando os da esquerda para a direita. Veja a tabela, tá? Então, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, bem fácil. Vê só. Essa tabela aqui, né? Onde eu mostro aqui, ó, classe dos bilhões, classe dos milhões, classe dos milhares, né? Isso e a classe das unidades simples, onde eu tenho, ó, lá no canto, né, da esquerda para a direita, eu tenho o seguinte, ó, primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª, né? E nisso nós temos, ó, unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, unidades de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão, tá? Então, essa é a ordem quando nós vamos classificar os números, não é isso? Como colocar o número? Colocar quem está na unidade, quem está na dezena, quem está na centena, quem está na unidade de milhar, na dezena de milhar e assim por diante, né? E sempre começando o número de trás para frente, tá certo? Ok? Então, veja só. A classe de um número é determinada separando de 3 em 3 algarismos, tá? Então, nós temos, ó, a classe das unidades simples, tá? Nós temos a classe dos milhares, nós temos a classe do milhão e nós também temos a classe das centenas de milhões, tá certo? Então, o que é que significa cada um? Então, vamos lá. A classe das unidades simples é o quê? Da primeira ordem até a terceira ordem, tá certo? A classe dos milhares está onde? Está da quarta ordem até a sexta ordem. A classe do milhão está da sétima até a nona ordem. E a classe das centenas de milhões está onde? Está da 10ª ordem até a 12ª ordem, tá certo? Entender a ordem e a classe de um número ajuda a gente a entender melhor o número que está sendo trabalhado, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um número, eu coloquei esse número, eu tenho um número 23.431, tá? Só que está sem ponto, sem nada ali, né? Só que eu já li certinho para vocês. Eu tenho 2, 3, 4, 3, 1, né? Então, vamos ver esse número. Vamos separar o número, não é isso? A cada 3 ordens. Então, nós temos o seguinte, 23.431. O que é que nós observamos? Nós observamos o seguinte, ó. Veja que o 431 está na classe das unidades simples, não é isso? Ou seja, é aquela primeira classe que a gente já estudou. Eu separei para vocês, não é isso? Centena, dezena e unidade, não é isso? Então, eu tenho o seguinte, ó. Ele será lido como 431. Já o número 23, né? Esse que está na frente, nós temos o seguinte, ó. Já o número 23 pertence à classe das unidades de milhar. Então, será lido como 23.000. Portanto, o número 23.431 é lido como? Então, como se lê esse número, né? Esse número se lê como, pessoal? 23.431. Tá certo? Então, é assim que se lê esse número, não é isso? Ok? Certinho? Então, veja só. No sistema de numeração decimal, a base é o número 10. Por que a base é o número 10? Porque nós temos 10 algarismos, tá? Como eu já disse a vocês lá no comecinho da nossa aula. Com esses números, do 0 até o 9, nós conseguimos formar qualquer número. Então, é como se diz o seguinte, no sistema de numeração decimal, a base é o número 10. Então, tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, esses são os nossos números. E a partir desses números, nós conseguimos formar qualquer outro número. Tá certo? Mas essa é a base. Tá bem? Valor posicional, tá? É o seguinte. Ao aprendermos o conteúdo referente aos números, utilizamos inicialmente a memorização para identificar os 10 termos numéricos que são usados para formar qualquer número. Esses termos numéricos são
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Podemos chamar esses termos numéricos de algarismos. Todo número é formado por algarismo, tá? Então, qualquer que seja esse número, ele é formado por algarismos, tá certo? E quem são os nossos algarismos? Alguém perguntar a você assim, quais são os nossos algarismos? Você já vai, ó, responder na lata. Quais são os nossos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Vai embora. Chamamos de algarismo, ok? O número 12 possui dois algarismos, o número 1 e o número 2. Já o número 236, ele possui quantos algarismos? 3. Quem são os algarismos que formam esse número? O 2, o 3 e o 6. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Suponha agora que os algarismos dos números 12 e 236 trocassem de lugar, tá? Para o número 12, obteríamos o número 21. Já para o número 236, os seguintes números: 263, 326, 362, 623 e 632. Tá certo? Ou seja, mudou, né? Observe que quando a gente trocou esses algarismos de lugar, tanto o número 12 quanto o número 236, surgiram os novos números, né? Você deve estar se perguntando aí, né? Por que isso aconteceu? A resposta está no conteúdo referente ao valor posicional do número. Ou seja, o que é que quer dizer o seguinte? Vê só, vamos supor que eu tenho o número 12, não é isso? Então, o meu número 12, eu trocar ele de lugar, tá? 1 e o 2, trocar de lugar. Então, eu vou ficar quem? Vai ficar o número quem? 21. Ou seja, isso é o que? O valor posicional. Tá certo? Então, era 12, eu troquei a ordem dos números. Não é isso? Então, formou quem? O número 21. E assim por diante, como mudei os outros números. Ok? Então, aqui, ó, trouxe mais um quadro aqui para vocês. Diz o seguinte, ó. Classe dos milhões, classe dos milhares e a classe das unidades simples. Então, aqui nós temos a mesma ordem. Primeira, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona ordem. E aqui eu tenho unidade simples, dezena simples, centena de unidade, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Tá certo? Ok? Esse quadro de ordem foi até a classe dos milhares. Depois dessa classe, temos muitas outras. Isso acontece porque a contagem numérica, ela é o quê? Infinita. Tá certo? Os nossos números, ele é o quê? Infinito. Tá certo? Por que isso acontece? Porque quanto mais a gente conta, mais a gente vai contando, né? É sem fim os nossos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1001, 1002 e assim vai por diante, né? É o que? É infinito. Ok? Não tem fim. Tá certo? Ok? Então, bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida, ó, é só chamar. Tá certo? Um beijo para vocês e até próxima terça-feira, tá? Anota aí para não perder a nossa aula, ok? Beijo, tchau!